Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um capítulo de interpretação do Evangelho de Jesus. Para este momento, escolhemos uma passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos fazer a interpretação com a alma, a fim de extrairmos os seus ensinamentos mais profundos, pedindo ao Cristo que nos inspire, que nos abençoe, que sopre em nossas almas o entendimento da sua mensagem, para que nós possamos levá-la a muitos corações. Capítulo 7, versículo 11 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. E aqui nós vamos fazer uma pausa para poder entender esse encontro entre Jesus e a mulher, a viúva de Naim, que havia perdido o seu filho. Quantas pessoas neste mundo encontram-se desesperadas, cheias de tristeza, numa depressão profunda, necessitadas de uma consolação. Mas uma consolação que o mundo não pode lhes oferecer, porque ainda não possui o amor verdadeiro e o grande entendimento da vontade de Deus. É aqui que entra o Cristo Consolador, aquele que diz: bem-aventurados os aflitos, e enxuga as lágrimas dos desesperados da humanidade. É muito justo que nós, que já conhecemos Jesus, busquemos também os lazeres do mundo através dos passeios, das viagens, das festas, das celebrações entre amigos e famílias. Mas nós não podemos esquecer daqueles que choram, dos aflitos, daqueles que derramam lágrimas angustiosas. Se nós temos tempo para as festas, para as viagens, para as celebrações, para o tempo ocioso, nós que já conhecemos o Cristo, devemos procurar também esses que choram, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, a fim de mitigar-lhes o sofrimento, oferecendo o lenço de consolação inigualável do Evangelho. Aqueles que já conhecem a Jesus precisam desenvolver essa sensibilidade do coração e dizer para essas pessoas que pranteiam, derramando lágrimas no solo da terra, dizer a elas: na casa de nosso Pai existe muitas moradas. Para além dessa vida, há uma outra vida. Ninguém precisa se desesperar. Deus não abandonou a humanidade nas suas dores. Existe um Consolador, o Espírito de verdade,
iluminando o mundo para todos aqueles que abrem o seu coração. Confiemos no Cristo, porque o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. E aí nós avançamos nesta leitura. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O esquife é uma urna funerária, é um caixão. E aqui cabe uma interpretação profunda, porque todas as vezes que uma alma sofredora encontra Jesus, todas as vezes que uma alma que encontra-se em profundo luto, em profundo desespero, encontra a figura do Mestre verdadeiramente, ela sai da morte, ela sai das trevas do desespero e encontra a iluminação da vida. A palavra evangélica é muito clara. Jesus aproximou-se e tocou o esquife, tocou o caixão. Quantas pessoas que nós conhecemos e até mesmo nós não precisam dessa pausa para refletir sobre a vida, para olharem a própria alma, para meditarem sobre os atos de cada dia e lembrarem da bondade do nosso Pai que está nos céus. Cada dia que passa, nós podemos perceber que a superficialidade dos relacionamentos se agrava. São casais que vivem juntos há décadas. No entanto, um não conhece a alma do outro. Um não toca a vida do outro. Um não conhece o sofrimento, as angústias, os traumas, as amarguras do outro. Então são verdadeiros desconhecidos vivendo dentro da mesma casa. E isso também se dá nos ambientes de serviço, nas relações filiais, nas relações entre irmãos, entre aqueles que se dizem amigos. Jesus nos faz um convite para que nós possamos sair da superficialidade da vida, da morte que nos aprofunda todos os dias, porque não olhamos para dentro da nossa alma e para dentro da alma do nosso semelhante. Jesus nos convida a nos tocarmos mutuamente, com as palavras, com os sentimentos, com os olhares, com os abraços, com as preces, a fim de nos consolarmos mutuamente através do seu Evangelho. Sem essas consolações, sem esse olhar sensível para dentro das almas, nós não compreenderemos a mensagem do Cristo. Por um gesto de amor, nós podemos iluminar a visão de alguém. Jesus interrompe o caminho da morte, o clima fúnebre da alma, e lhe apresenta a alegria da vida. Na presença de Cristo, o luto ganha um outro significado. E aí nós compreendemos que fomos chamados a operar no espírito do amor e não atuarmos no mundo como uma figueira estéril, com as nossas palavras sem a energia da verdadeira fé, sem as luzes da verdadeira consolação. Apenas o amor de Jesus tem poderes para erguer uma alma desmaiada, infartada
na falta de consolações e erguê-la para a esperança do seu reino divino e bendito. E isso precisa ser compreendido para que a nossa vida ganhe em sentido e em significado. E aí a passagem continua. O morto sentou-se e começou a falar. E ele o deu à sua mãe. Olha que coisa preciosa. Jesus levantou o menino, levantou aquela alma desmaiada pelo império da morte e devolveu-a à sua mãe. Jesus devolveu o menino a quem muito lhe amava. O coração que ama é maleável e facilita a atuação do Mestre. Quando há amor entre as criaturas, Jesus socorre os homens através dos homens. Que o amor se multiplique como a boa semente. O Mestre sempre procura uma alma que nos ama a fim de nos socorrer. Então é muito importante que nós observemos aqueles que já nos amam nesta vida. Jesus, nesta pessoa, encontra terra fértil para trabalhar. Quantas vezes nós não conseguimos praticar nem mesmo a justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, amar aqueles que já nos amam. Que dirá, meus irmãos, amar aqueles que não nos amam, aqueles que porventura nos tenham como desafetos e inimigos. Essa passagem da viúva de Naim é simbólica. Jesus devolve o menino ao coração de mãe, devolve o menino a quem muito lhe amava. É como se o Mestre dissesse assim: mulher, através do teu amor eu socorri o teu filho, e através do teu amor eu vou continuar cuidando dele. Então, essa ideia de nos socorrer através daqueles que nos amam encontra-se espalhada em todo o Evangelho. Jesus ressuscita Lázaro e Lázaro volta ao convívio das irmãs amadas, Marta e Maria. Jesus encontra-se com Paulo nas estradas de Damasco e durante a caminhada do apóstolo sobre a terra, o Mestre coloca nos caminhos dele as figuras de Timóteo, de Tito, de Barnabé, de Ananias, de Lucas, para que Paulo conhecesse o verdadeiro amor através desses corações generosos. Jesus cura o servo do centurião e devolve o servo ao centurião que muito lhe amava. Então, todas as vezes que Jesus procura nos curar e todas as vezes que o Mestre opera alguma cura em nós, ele vai nos apresentar um coração que muito nos ame, para que esse coração cuide das nossas feridas e nos fortaleça no verdadeiro amor. E o próprio Mestre, quando ressurgiu das cinzas da morte, ele se apresentou a Madalena, a mulher que havia ungido a sua cabeça com um perfume precioso em gesto de amor. Então, podemos aprender a amar, porque Deus nos ama e cuida de nós através de alguém, como aconteceu com o filho da viúva de Naim. E aí a passagem continua.
o temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Este relato a respeito dele se espalhou em toda a Judéia e em toda circunvizinhança. E aqui, meus irmãos, Lucas diz que o temor tomou conta de todos, porque nós ainda nos impressionamos com o fenômeno, ficamos encantados com as cenas de cura que se operam todos os dias na humanidade. Mas João, na sua primeira epístola, vai nos dizer que no amor não existe temor. Não nos prendamos nesta passagem ao fenômeno da ressurreição, mas no gesto profundo de amor de Cristo para com aquela mulher e para com o menino. Se nós apreendermos tão somente a natureza do fenômeno e não nos conectarmos ao gesto de amor, o Evangelho não florescerá em nossos corações. E para isso, para corroborar com esse pensamento, citamos mais uma vez a primeira epístola do apóstolo João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus curou aquele menino, porque ele tem o coração inundado de amor. E através desse amor, ele conhece a Deus e opera no mundo, espalhando paz, consolações e enxugando lágrimas, mostrando que a terra ainda não se regenerou, o paraíso ainda não se encontra entre nós. Mas nós não precisamos derramar lágrimas de desespero, que são venenos mortais, aturdindo o coração. As nossas lágrimas podem ser de esperança. E Jesus interromperá o luto, o clima fúnebre da nossa alma, nos devolvendo a alegria da vida. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com todos nós e que Jesus possa curar as porções que encontram-se mortas na nossa alma, os endurecimentos do nosso coração, aonde houver amargura, traumas, tristezas, depressões, pensamentos suicidas, que o Mestre entre com a sua luz, nos apresentando a glória, o poder e o amor de Deus. Que o reino dele venha sobre nós, iluminando os nossos pensamentos, e que a nossa mente esteja carregada do Evangelho de Cristo. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe.